Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente tem em mãos um material que é, no mínimo, explosivo. Com certeza. É uma leitura bem intensa. É um documento super estruturado, muito controverso, que se chama Cinco Poderosos Avisos do Fim dos Tempos para a Humanidade. Uhum, Escrito por aquele autor, o Jeremy James. exato, Jeremy James. E datado de 28 de fevereiro de 2026. E a missão do nosso mergulho hoje é destrinchar como que ele cruza profecias bíblicas, história antiga e, sabe, teorias da conspiração modernas. Sim, ele junta tudo isso para sustentar uma tese bem singular. Tipo a ideia de que uma elite secreta que ele chama de luciferiana controla o mundo há uns 6.000 anos. É uma leitura que exige fôlego, viu? Porque a narrativa dele não poupa nada. Ele tenta amarrar geopolítica massiva, mudança cultural, textos milenares, tudo numa linha só. Uma teoria de tudo para a subversão global, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, eu quero deixar uma coisa absolutamente clara e explícita para quem nos ouve. Isso é fundamental. O nosso papel aqui é dissecar o texto. A gente não está de forma alguma endossando ou tomando partido do que está escrito nele. De jeito nenhum. O material tem alegações extremas sobre religião, governo, até pandemias recentes. Questões morais super sensíveis também. Então, o nosso objetivo hoje é reportar esse conteúdo de forma puramente imparcial. Dissecando os argumentos só para entender como essa perspectiva toda é construída. Nosso foco é puramente analítico. Perfeito. Então, a audácia com que o documento abre é o que prende a atenção logo de cara. É verdade, ele não vai atrás dos políticos primeiro. Não. Ele atira direto nos líderes cristãos modernos. Ele acusa pastores de estarem cegos para esse mal coordenado. E para provar que a liderança está, dormindo no volante, ele promete listar 5 eventos inegáveis dos últimos 25 anos. Como provas definitivas desse complô. Mas para entender isso, a gente precisa olhar pelas lentes dele, né? Ah, sim. Uma visão totalmente literal das profecias. Exato. Para ele, o mal não é só um conceito humano ou uma falha da sociedade. É uma força sistemática e sobrenatural organizada desde o Jardim do Éden. Certo, vamos desempacotar isso. Qual que é a fundação histórica que sustenta toda essa teoria gigantesca? Bom, a linha do tempo dele começa literalmente no livro de Gênesis. Lá na serpente. Isso, ele foca naquela pergunta da serpente para Eva, tipo, é assim que Deus disse? Ele vê isso como a fundação de um plano ininterrupto. O que é fascinante aqui é como ele mapeia esse plano e salta do Éden direto para a figura de Nimrod. Nimrod, que ele descreve como o primeiro anticristo pós-dilúvio. Exatamente, o arquiteto da antiga Babilônia. E a religião babilônica, segundo ele, focava no poder absoluto e em práticas ocultas de rebelião contra a autoridade divina. E a narrativa sugere que essa matriz nunca foi destruída, né? Só mudou de endereço. E aí ele foca muito em Canaã e no Vale de Tofete. Nossa, e as descrições são bem gráficas nessa parte. Muito. Ele diz que Sodoma e Gomorra não caíram só por quebrarem regras morais, mas por abrigarem perversões que culminavam em sacrifício de crianças. Sacrifícios ao deus Moloque, crianças queimadas vivas no Vale de Tofete. Ele argumenta que essas práticas nunca desapareceram, elas só se adaptaram. E que essa elite ocultista continua operando nas sombras. Mas aí ele diz que no século XX eles decidiram iniciar uma revelação gradual ao público. Uhum. Ele cita o ano de 1975 como um marco, usando os escritos da Alice Bailey. Alice Bailey, que é aquela figura do movimento esotérico da teosofia. Isso. Mas ele rejeita qualquer visão acadêmica sobre a teosofia. Para ele, os textos dela foram canalizados literalmente por demônios para introduzir uma cosmovisão luciferiana. E ele usa a cultura pop para provar isso. Ele fala da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, em 2024. Aquele momento do viajante dourado. Exato. Ele identifica o viajante dourado descendo do topo do estádio como uma alusão direta à queda de Lúcifer dos céus. Ele acha que a elite está esfregando os rituais na nossa cara. E esse conceito de manipular abertamente as massas serve de ponte para os 5 sinais práticos, os 5 avisos que dão título ao documento. O que nos leva ao sinal 1, que é um salto gigantesco de uma cerimônia olímpica para o 11 de setembro. Ele foca no colapso do edifício 7 do World Trade Center. Um prédio de 47 andares que caiu em 10 segundos sem ser atingido por nenhum avião. Ele descarta totalmente a explicação oficial dos incêndios e diz que foi demolição controlada.
E a inclusão desse prédio não é acidental. Na lógica dele, se foi demolição controlada, então governos ocidentais são cúmplices de grandes tragédias. Para justificar invasões no Oriente Médio, né? Um trauma fabricado. Exato. E essa teoria de governos usando o terror contra a população constrói a base para o sinal 4, que ele antecipa na narrativa para falar da pandemia de Covid-19. Ah, a pandemia. Ele descreve a pandemia inteira como uma farsa vil, um ataque satânico projetado por bilionários e pelas indústrias farmacêuticas. Sim. Ele não questiona só a eficácia de vacinas. Ele diz que o confinamento foi desenhado com base em políticas marxistas vindas da China. Para testar o nível de submissão do Ocidente, medir quão rápido a gente abandonaria nossas liberdades. E tem aquele detalhe super peculiar, né? Das enfermeiras dançando. Esse mesmo. Ele cita os vídeos das enfermeiras dançando no TikTok nos hospitais como uso deliberado de magia e desorientação psicológica. É uma forma bem bizarra de ressignificar um meme de internet. Ele diz que o objetivo era criar dissonância cognitiva na mente do público. Mostrar hospitais em colapso na TV, mas equipes médicas dançando na internet. Para quebrar a capacidade lógica do espectador de processar a realidade. Tornando as pessoas mais dependentes das ordens do Estado. Ele viu a pandemia como um ensaio geral bem-sucedido. Principalmente porque, segundo ele, os líderes cristãos fecharam as igrejas voluntariamente. E falando em mudanças profundas, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os sinais 2 e 3. Isso. Porque ele sai de tragédias globais e foca quase exclusivamente na legislação de um único país, a Irlanda. Sim, chama muita atenção um tratado de nova ordem mundial focar tanto numa nação insular de 5 milhões de habitantes. Por que a Irlanda? Pelo simbolismo histórico. A Irlanda é o grande bastião histórico do catolicismo tradicional. Uma nação fundamentada nos 10 mandamentos por quase 1.600 anos. E os sinais são 2 referendos. O sinal 2, em maio de 2015, quando a Irlanda legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo com 62% dos votos. E o sinal 3, em maio de 2018, legalizando o aborto sob demanda com 66%. Ele fica chocado com os números, o fato de ter sido voto popular direto. Para ele, o referendo de 2015 foi a substituição do casamento cristão por uma falsificação marxista ou pagã. Uma rejeição pública da soberania divina. Mas a análise fica bem mais pesada no sinal 3, sobre o aborto. Ele faz uma conexão direta com aquilo que a gente falou no começo. O Vale de Tofete. Ele equipara o aborto legalizado aos sacrifícios de crianças da antiga Cartago. Ele até coloca fotos daquelas urnas funerárias no documento. As urnas que continham restos de crianças oferecidas ao Moloque. O argumento macabro dele é que a humanidade está executando o mesmo ritual de sangue da Babilônia. Só que agora num ambiente higienizado e protegido pelo Estado. E a ira dele recai sobre a apatia dos líderes cristãos irlandeses diante disso. Ele cita aquela passagem bíblica da pedra de moinho, sabe? Que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser jogado no mar do que ofender uma criança. Ele questiona como milhões de cristãos puderam ignorar um aviso literal tão pesado. E essa ideia de impunidade estruturada nos empurra para o quinto e último sinal. O ápice da conspiração dele, a Rede Internacional de Estupro Infantil. Isso levanta uma questão importante sobre como ele usa fatos reais. Ele se apoia na desclassificação dos arquivos do Jeffrey Epstein, que vão liberar milhões de documentos entre 2025 e 2026. E a tese dele é que o Epstein era só um intermediário, envolvendo políticos, ex-presidentes, realeza, uma prova final de um culto de abuso ritual satânico. A famosa sigla em inglês, SRA. Ele argumenta que essa teia exige a quebra total da empatia humana para a pessoa ascender ao poder, e ele cita o encobrimento do caso Franklin Graham nos anos 80 para provar isso. Aquele escândalo em Nebraska, né? Usando o livro do John DeCamp e artigos do Brandon Smith. E ele também cita o livro da Fiona Barnett, Eyes Wide Open, interligando esses abusos com agências de inteligência. A CIA e o projeto MKUltra. Ele funde os experimentos reais e ilegais de controle mental da CIA com essa conspiração espiritual, dizendo que a mídia e as polícias acobertam tudo. E para provar que esse trauma está escondido à vista de todos na nossa cultura, ele traz uma evidência surpreendente. A análise minuciosa de uma música folk de 1992. Play Me Backwards, da Joan Baez. Sim, ele interpreta a letra de forma 100% literal.
O menino com cabeça de bode, a doce bebê Rose, a batida dos tambores. Ele conecta a batida dos tambores da música com os tambores usados no Vale de Tofete para abafar os gritos dos sacrifícios. É muito minucioso. E ele liga a síndrome de personalidade múltipla da cantora às táticas de trauma do MK Ultra. Ele tenta provar que a arte moderna é, na verdade, o diário dessas vítimas. Mostrando que, no universo que ele descreve, coincidências não existem. Tudo converge para subverter a humanidade. Então, o que tudo isso significa? Para onde o Jeremy James quer que o leitor vá? A conclusão dele não é criar uma milícia ou algo político. É um chamado para os líderes da igreja abandonarem a ingenuidade. Parar de confiar nas narrativas oficiais dos governos, Seja sobre aquecimento global, pandemia ou segurança. e combater essa rede usando só a Bíblia e orações fervorosas. Porque ele diz que a aceitação da futura marca da besta vai ser uma escolha consciente moldada por essas pressões contínuas. Se conectarmos isso ao cenário maior, esse documento é um exemplo fascinante de como fatos reais e tragédias globais podem ser sintetizados numa narrativa apocalíptica única. É um reflexo da crise de confiança nas instituições? Totalmente. Demonstra a desilusão com a ciência, a mídia, o governo. A frustração se volta para lógicas míticas para explicar horrores inegáveis. É a estruturação do caos numa batalha de regras definidas. O que nos deixa com um pensamento final provocativo para nossa audiência explorar por conta própria. Como a imensa sobrecarga de informações e traumas coletivos na era digital impulsiona o desejo da nossa mente de encontrar padrões épicos e sentido num mundo tão caótico. É uma boa pergunta. Estará a nossa busca inata por uma narrativa clara de bem contra o mal, alterando permanentemente a forma como interpretamos a realidade política e social ao nosso redor? Fica aí a provocação para quem nos ouve. Um ponto muito válido para se pensar. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho profundo e até a próxima análise.